Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então, neste dia de hoje, dia 12 de março, nós vamos dar início ao nosso 11º dia do Retiro Quaresmal. Vamos invocar a Santíssima Trindade, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para irmos avançando nesta etapa de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tome o seu lugar, o seu caderno de anotações, sua liturgia diária ou a sua Bíblia. Se posicione para que possamos dar início a este momento. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é escrito segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Então anote para que você possa dar continuidade depois na meditação. Mateus 5, 43 a 48. A leitura que nós vamos também utilizar, que é um apoio para a nossa meditação, é Deuteronômios 26, 16 a 19. Deuteronômio 26, 16 ao 19. E o Salmo é o 118. Então tomem nota para darmos continuidade na reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos então, para este dia, voltar às nossas reflexões, meditações, analisar, observar quais foram as nossas monções em que nós tivemos nestes dias. É preciso reconhecer e repetir, ou melhor, repetir e reconhecer os dons recebidos de Deus e agradecê-los, valorizá-los, assumi-los como próprios. Porque se Deus ele nos concede estes dons, é definitivamente nosso. É estar também atento às lições de Deus, às marcas de Deus inseridas em nossos corações. É preciso estar atentos, observando o que Deus nos concede. Portanto, repetir a fina escuta de Deus,
Vejamos bem isso. Repetir afina a escuta de Deus. Todavia, quanto mais nós repetimos, mais vamos tendo consciência desta graça. Dar tempo à palavra para que ela se encarne, continue seu caminho em mim. Nós precisamos de deixar esta palavra se encarnar em nós. Nós precisamos que ela se faça intrínseca em nós. Simplifica minha oração e decanta meus sentimentos. Quando nós vamos dando possibilidade a esta graça que Deus vai nos concedendo, todos estes bens e bênçãos vão aflorando ao nosso coração. A repetição ajuda a perceber as constantes, ou seja, as graças de Deus, a luz de Deus que brilha em nós, os apelos de Deus que nos é direcionado. E é através das constantes que se manifestam a ação e a vontade de Deus em cada um de nós. Ou seja, cada um que fazemos este exercício, nós temos sensações, emoções, nós temos monções, nós temos locuções interiores, isto é, em diferentes modos em cada pessoa. Nem todos nós vamos sentir a mesma coisa que todos sentimos ao mesmo tempo. Portanto, o retorno a um tema já meditado ou contemplado é um exercício de discernimento, atenção às monções constantes, verificá-las, se têm raízes ou se são simplesmente reações passageiras. Então, tudo isso significa dar atenção ao que nós vivemos e vivenciamos durante esta semana. Então, trata-se de conhecer e de se apropriar da maneira de agir do Espírito Santo de Deus, como ele se manifesta em cada um de nós. Então, neste momento, nós vamos ouvir aqui o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos.
Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, nós vamos adentrar a esta pequena e breve reflexão disponibilizada para nós neste dia, sempre numa expectativa de voltar às lições, ou seja, aos temas de durante esta semana. O termo repetição não significa fazer de novo determinado exercício, mas repassar a experiência de oração vivida durante a semana, atento ao que foi essencial, iluminante e nutriente. Ou seja, fazer esta repetição, retomar alguns pontos essenciais quando nós vamos olhando no nosso caderno de anotações. E aqui eu quero já deixar muito bem claro que, se estou direcionando este retiro quaresmal, quero me colocar para tirar dúvidas. Então, não vai ser muito fácil de gravar, mas vai ficar no vídeo. O meu WhatsApp, ele é o meu instrumento de trabalho. 439-9802-2104. Então, durante a próxima semana, porque quando nós vamos caminhando, fazendo novas experiências, vão aparecendo inúmeras perguntas, indagações, questionamentos, sensações, monções, emoções que vão sendo manifestadas, ou seja, em nossa mente ou em nosso corpo, que muitas vezes nós não compreendemos. E aí se faz necessário recorrer àquele que está dirigindo este momento. Então, é a mim que acorrerão. E com isto, nós vamos crescendo a cada dia. Quando nós voltamos para este ato desta reflexão realizada sobre os temas já vivenciados, nós vamos tomar aquilo que ou não ficou claro em nossa mente, ou foi tão suficiente, tão eficaz para o nosso crescimento. Ou seja, o positivo e o negativo têm que caminhar junto. O positivo para nos fortalecer, aquilo que foi negativo, que às vezes nos deixou para baixo, às vezes nos colocou dúvidas, às vezes nos deixou questionamentos, então se faz necessário retomá-lo para que possamos compreender ou ter melhor compreensão para darmos continuidade nestes exercícios. Com isso, a repetição torna-se uma maneira de oração simplificada, menos discursiva, porém mais tranquila,
mais afetiva e mais alimentadora. Então, quando nós vamos fazendo esse retrospecto da oração ou esta retrospectiva da semana, porque sempre no sábado o tema é repetição, ou retrospecto, ou retomada do caminho feito. Então nós precisamos de ir meditando. E ela nos ajuda a descer de cabeça ao coração, a dar atenção maior ao que se passa no coração. Então esta repetição, ela nos ajuda a discernir melhor as monções ao qual nós sentimos, a dar maior atenção àquilo que foi manifestado em nosso coração. Por quê? Porque a linguagem de Deus, ela é muito simples e é unitária. Atinge todo o nosso ser. Deus, ele fala de muitas formas e de muitos modos. E este nosso conversar com Deus, ele vai em uma crescente. A cada momento nós vamos deixando Deus falar conosco, nós vamos ouvindo a Deus e nós vamos crescendo na sua graça. Aqui está em 4 pontos, dando a nós uma perspectiva de como se faz a oração de repetição. Portanto, vou eu pacificar-me, né? Então, vamos nós pacificarmos e entrarmos na oração como de costume. O gesto de acatamento e reverência, a oração preparatória, a composição, vendo o lugar, o pedido da graça, sentir o nosso corpo, o nosso respirar, sentir os nossos membros, sentir o funcionar dos nossos órgãos. Tudo isso se faz necessário para nós adentrarmos nesta profundidade de oração. Então eu percorro cuidadosamente o que recordo dos tempos de oração desta semana que passou, observando, sentindo, sempre em um tom de acolhida, recolhida, reflexão e meditação. Tudo isso significa recordar, visitar de novo aquilo que o coração guardou. Então, eu recordo aquilo que foi guardado, que foi assimilado pelo meu coração, pelas minhas sensações, pelos meus sentimentos. E vou perceber, vou refletir o quê? O que Deus gravou no meu coração. Opa! Momento de um pouco de atenção. O que Deus gravou no meu coração?
o que Ele inseriu no meu ser, o que Ele configurou em mim, para que eu pudesse, a cada instante, ir me tornando a imagem de Deus, ir me tornando a perfeição de Deus, como o último versículo do Evangelho de hoje. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o que Deus vai gravando em nosso coração é para que, a cada instante, nós vamos nos tornando esta imagem com toda a semelhança e com a mais próxima perfeição de nosso Pai Celeste. Converso com o Senhor, o que a recordação me sugerir, com pedidos e louvores. Então, neste adentrar, nesta intimidade com o Senhor, nessa intimidade com Deus, eu vou conversar, vou meditar, vou refletir, vou ouvir, vou indagar, vou louvar e vou agradecer tudo o que Ele me fez ver e sentir neste momento. E, posteriormente, vou dar graças pelos frutos recebidos ao longo desta semana, que terão impacto no meu modo de viver, obviamente. Porque, se realmente recebemos mensagens de Deus, monções de Deus, locuções interiores de Deus, a nossa vida não será a mesma, jamais. Se nós nos encontremos com o Senhor, Ele vai nos mudando, Ele vai nos configurando, Ele vai nos modelando segundo o seu amor e a sua graça. E por final, anoto o que me foi mais importante na experiência desta semana que passou. De tudo isso que eu vivi, que eu retomei, por quê? Quando eu volto, eu vou reforçar ao reviver estas meditações já realizadas. Portanto, o retiro quaresmal, ele tem esta dinâmica. Primeiro dia da semana sempre é o domingo. Primeiro dia da primeira semana, primeiro dia da segunda semana, primeiro dia da terceira semana e assim por diante. E o decorrer da semana são meditações que nós vamos refletindo ao longo da semana para que no sábado nós possamos retomar, refletir, reafirmar aquilo que nós vivemos durante estes momentos desta semana, que, no caso, segunda semana, iniciará amanhã. Então, este é o exercício para o dia de hoje. Este é o exercício que nós devemos fazer no dia de hoje. Aqui, para não misturar nada, mas não vou refletir o evangelho de hoje. Então, cada um pode fazer a sua reflexão, fazer a sua meditação. Mas, no dia de hoje, é o dia de nós fazermos o retrospecto, a retrospectiva desta semana, revivê-la novamente
nesta reflexão de hoje, reforçar em nossa mente os pontos essenciais, compreender aqueles que ficaram com interrogação e avançar nesta nossa perfeição, como diz nosso Senhor Jesus Cristo no final do Evangelho de hoje, para nos aperfeiçoarmos mais e mais ao nosso Pai Celeste, porque Ele é perfeito. E sem nós nos aperfeiçoarmos a Ele, nós não adentraremos ao céu. Portanto, finalizo esta reflexão, esta meditação deste dia aqui. Peço que a Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, esteja intercedendo por cada um de nós, rezando conosco e pedindo a Jesus que derrame graças e bênçãos para que possamos mais e mais mergulhar nas profundezas do amor e da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada e santa reflexão a todos.